Olá, aqui é o Luiz Brites e hoje eu vou falar para você o que a gente pode fazer quando a gente está se sentindo triste. Eu estava outro dia aqui em casa, aí uma pessoa me mandou uma mensagem no Facebook falando que ela estava se sentindo triste e que ela não sabia o que fazer. E ela estava me pedindo alguma sugestão, alguma opinião, assim, para saber como que ela poderia encontrar uma nova maneira para sair desse estado de tristeza e da maneira que ela estava escrevendo ali no Facebook, que ela não estava aguentando mais. E aí eu sugeri uma coisa, que é o que eu gostaria de sugerir nesse vídeo, porque eu acho que, assim como eu, a gente também tem essa minha amiga que pediu uma ajuda, um help. A gente tem muitos momentos que a gente está se sentindo triste e a gente não sabe o que fazer. Uma das coisas que eu aprendi, que eu gostaria de deixar aqui como dica para esse vídeo, durante a formação dos consteladores na Hellinger Schule, que eu estou fazendo, foi a gente entrar em contato com essa percepção um pouco mais expandida das situações que a gente passa na nossa vida. Às vezes vem alguma tristeza, e aí eu vou fazer exatamente igual como a gente aprendeu lá na formação, que parece que é como se fosse um soco na nossa cara, sabe? A gente fica tão focado nessa tristeza que a única coisa que a gente consegue olhar é para o ponto triste, para aquilo que está bem na nossa frente e a gente não consegue desviar, não consegue tirar. Então, uma maneira que a gente pode fazer para que essa força, esse ponto que a gente não está aceitando, que está nos causando essa tristeza, é a gente conseguir olhar para ele e entender que se ele está ali é porque aconteceu alguma coisa que a gente trouxe ele para nosso lado. Algum momento algo que a gente não aceitou em nós mesmos, que ele traz essa oportunidade de uma sensação de tristeza, representada aqui pela minha própria mão, para a gente poder olhar para esse aspecto. E aí a gente fica tão olhando para ele de uma maneira tão focada, assim, como se a única coisa que a gente visse fosse a mão, que a gente não consegue ter uma expansão maior de tudo aquilo que pode acontecer, além daquele, não sendo irônico nem um pouco, daquele pequeno momento, daquela pequena tristeza que está colocando pra gente. A tristeza, ela vai ser do tamanho que a gente a criar. Então, a grande ideia, a grande sacada da que a gente teve lá na formação de constelação foi para a gente olhar para a nossa tristeza, olhar para ela e falar sim. E aí, nesse movimento, se você estiver se sentindo triste e você buscar fazer esse exercício, não precisa nem fazer com a mão. A gente fecha os olhos, pode colocar a mão no coração, que o coração é a fonte de toda a sabedoria, da nossa sabedoria interna, respirar nessa sensação de tristeza e com amor dizer sim para ela. É um momento que a gente respira, pensa naquilo que está incomodando, pode ser alguma discussão no trabalho, alguma decepção que a gente teve com algum amigo, com o término de um relacionamento, e entrar em contato com essa sensação, talvez buscar esse momento que isso aconteceu na memória, e a gente respirar e falar sim. E no momento que a gente fala assim para aquela situação, é como se a gente saísse dessa visão bem micro, assim, bem limitada, assim, bem filtrada, bem única. E quando a gente fala assim, é como se a nossa percepção, a nossa consciência, a nossa visão, ela fosse expandida para algo maior. E aí aquela tristeza, ela entra e faz parte de uma figura muito maior, que é a figura de uma maior aceitação, Quando a gente traz essa sensação para a nossa aceitação e a gente consegue falar sim para ela se expande, a nossa visão se expande para a gente poder buscar a solução. Porque se a gente fica olhando só para aquele pontinho, a gente não consegue sair da situação. Então, a dica que eu gostaria de deixar aqui é que quando a gente está passando por alguma situação de desconforto, para que a gente possa falar sim para ela. E a hora que a gente fala sim, respirando, conectado com nós mesmos, com o nosso coração, a gente vai ter uma visão mais expandida e a solução vai aparecer, vai fluir naturalmente. Se você gostou desse vídeo, diga sim para ele, curta aqui e talvez você queira compartilhar com seus amigos e sempre lembrar de se inscrever no canal. Gratidão!